bom dia! Sejam todos bem-vindos. Terça-feira, dia 25 de outubro, Canal Educação, turma de terceira série. Bom dia, Joyce. Bom dia, tia Ju, que chegou toda feliz. Bom dia, Rachel, que já chegou por aqui pelos estúdios. Titio Fefe, que já está aqui preparando a aula maravilhosa para vocês. Estou sentindo falta do meu chat, né, no YouTube, porque a pessoa que sempre me recebe 6h48, 6h52, chama-se Adriana, né? E aí eu quero saber se ela entrou na hora certa. Viu? Gente, olha só. Na aula de hoje, na aula de química de hoje, meu Deus, mas eu não estou legal não, né, hoje? Tem dias e dias, né, que a pessoa... Eu acho que tem muita iluminação aqui. Olha, eu estou dizendo, ó, ela entrou, que horas que ela entrou? Ela entrou... Ixi, sei não. Adriana! Dá bom dia de novo, mulher. Para eu saber que horas tu entrou aí. Tô de olho. Tô de olho. Ô, meu amor, obrigada. Ó, eu quero a receita da Joyce, que hoje ela chegou, minha filha, com a pele, ó, de bebê. De bebê. Eu olhei para ela e disse, Joyce, o que tu fez? Não, porque eu vou cortar o cabelo. Não, não é isso não. Tem alguma coisa aí nesse rosto. E ela fez algo, acho que ela fez um peeling, eu acho. Eu estou com a leve impressão que ela fez um peeling. Eu só quero saber, ela não me disse, eu quero saber qual é o peeling para eu também fazer, para melhorar aqui. Mas não, ela não me entregou o ouro, não. Não foi aquele de fenol, não, né? Que disse que o povo saiu a cara nova. Perigoso aquele ali, estava fazendo centro cirúrgico, o negócio é sério. E aqui, morando em Teresina, acho que não tem rumo, não. Não tem rumo, não, do BRO para fazer aquele negócio. Acho que tem futuro, não. Olha só, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de deslocamento de equilíbrio químico. Então, vamos rever a parte conceitual de Le Chatelier e tentar entender como esse equilíbrio é deslocado. Minha amiga Adriana já sabe de tudo. 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 Ela, às vezes, não responde porque ela fica um pouco envergonhada. Alô, Canavieira, bom dia! Bora começar. Então, a gente vai hoje identificar os fatores que afetam o equilíbrio químico, né? E usar o princípio de Le Chatelier. Minha gente, eu não consegui nem terminar os objetivos da aula. Sabe por quê? Porque está faltando menos de 19 dias para o Enem. Meu Deus do céu. Olha, eu conversando com um sobrinho, primo, não sei das quantas, meu parente do interior. Mandei mensagem para ele, amanhã vai ter uma revisão na Teresina Hall. Teresina Hall ou Teresina Hall? Como é? Teresina Hall. Teresina Hall. Uma equipe top, obviamente eu estou lá, né? Aí, ele me disse assim, olha, eu já estou tão ansioso que eu quero que chegue logo, que eu não aguento mais sofrer. Então, ainda tem 19 dias de sofrimento aí, né? Antes da prova. Mas não vamos pensar nisso. Vamos tentar aprender tudo o que pudermos aqui hoje, tá bom? Tudo o que pudermos. Então, além de... Isso é uma questão que cai muito, deslocamento de equilíbrio, tá bom? Deslocamento de equilíbrio cai bastante no Enem. Então, é importante que você domine tudo isso, viu, dona Adriana? Atenção, Canavieira! Todo mundo já sentou na carteira, já pegou o caderninho? Você tem que anotar o que é o princípio de Le Chatelier, os fatores que alteram esse equilíbrio, tá bom? Então, ele explicou que o seguinte, todo sistema em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio, a não ser que um fator externo, ou seja, uma perturbação, ocorra ali. E caso essa perturbação ocorra, né, o próprio sistema, a reação, naturalmente vai fazer com que essa perturbação seja diminuída,
reduzida, atingindo assim um novo estado de equilíbrio. Eu acho que essa parte qualitativa, teórica, vocês precisam ter em mente. Se apropriem dela. Vamos lá, presta atenção. Eu tenho uma reação que está em equilíbrio. A tendência é que ela permaneça no equilíbrio. Como a inércia, um corpo tende a permanecer parado, né? Então, a reação está em equilíbrio. Ok, a reação continua acontecendo no sentido direto, no sentido inverso, mas ela está acontecendo de boa, ó, de bacas e tal. Aí vem um fator externo, uma coisa para perturbar. Sei lá, aumentou a temperatura. O que vai acontecer com essa reação? Ela mesma, naturalmente, vai reagir de forma a modificar, a diminuir aquela perturbação que tu causou ao sistema. Só que ela não vai voltar para o estado de equilíbrio anterior, ela vai atingir um novo estado de equilíbrio. Tá bom? Se Deus quiser, Adriana. Ei, tá confiante? Olha aí, ó, gente, mas aí eu tenho que ler um depoimento desse. 19 dias para o Enem, eu estou confiante nas aulas do ensino médio do canal Educação. A aprovação não é nossa, não. A aprovação é sua. Agora, eu quero o meu arroz, viu? Eu quero o meu arroz. Aí eu vou ter que buscar em Isaías Coelho. Atenção, Eliseu Martins e Canavieira. 19 dias para o Enem. Fiquem ligados na aula. Já pegaram o caderno, já abriram o caderno, o estojo. Vambora, minha gente. Uma hora dessa, cuidem. É só eu ir, né? Cara limpa. Rapaz, olha, Fernando, eu gosto de ti, viu, tio Fefe? A gente se gosta, não precisa disso, não. Vamos ficar de boa. Não vamos ter problema. Isso é Pai Selmo. Rapaz, essa minha cara vê coisa. Então, ó, quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca, procurando minimizar a ação do fator aplicado. Então, resumindo, é tudo aquilo que eu falei para vocês. Naturalmente, a reação vai agir de forma a diminuir a perturbação, tá? Atingindo um novo estado de equilíbrio. Tá bom? Então, olhando para uma reação como essa, se você ainda não entende equilíbrio químico, o que a gente quer dizer com essas duas setas? O que a gente quer dizer é que a reação ocorre no sentido direto, ou seja, onde Azão e Bzão são reagentes, Czão e Dzão são produtos. O sentido inverso, que é o sentido indireto, é onde eu tenho o Czão como reagente e o Dzão, produzindo o quê? Bzão e Azão. Então, o sentido direto é esse que a gente vê de cara, a gente já entende a reação dessa forma. E aqui é a contramão, tá entendendo? Não tem aquela a via de mão dupla, por exemplo? Tem o carro indo, tem o carro voltando? Pois é, mais ou menos por aí. Daqui tem a formação de produtos e, no sentido inverso, os produtos são consumidos para formar reagentes novamente. Regenerar os reagentes, tá bom? Então, essa é a representação geral de uma reação química em equilíbrio. Ok? E as perturbações que são capazes de deslocar esse equilíbrio, elas são principalmente 3. Concentração, pressão e temperatura. Ok? Anotem. Anotem isso aqui. Muito importante. Apesar da gente já ter falado disso, né, Drica? A gente já falou disso, mas sabe como é a cabecinha do ser humano, para esquecer as coisas ligeiro. Então, é sempre bom dar uma relembrada. Tá? Anotem isso, pessoal. Os 3 fatores capazes de deslocar o equilíbrio químico. Variação da concentração, variação da pressão e variação da temperatura. Importante, atenção. A constante de equilíbrio não muda. Viu? Tem muita gente que acha que porque mudou o equilíbrio, o valor da constante muda. Não muda, bebê. O valor
da constante de equilíbrio que é o K, pode ser KC se for em termos de concentração, KP em termos de pressão, KPS, que é a dissolubilidade, enfim, tem vários. Então, o valor da constante de equilíbrio não é alterado. Então, informação importante, dica que você não pode deixar de memorizar. Vai deslocar o equilíbrio, mas todos eles deslocam para que a constante permaneça com o mesmo valor. Não vai mudar o valor da constante de equilíbrio. Tá bem? Não muda, não. Bom, o da concentração, gente, eu nem gosto de encher vocês de texto. Eu quero só que vocês raciocinem comigo, olhem para a reação. Joyce, vamos lá para a tia Joyce. Vamos começar aqui com a tia Joyce, depois vai o tio Fefe. Imagine que eu vou aumentar a concentração dessa substância A. Eu expliquei que deslocamento de equilíbrio é assim. Tu perdeu a anotação. Ô, Maria Josefina. Olha. Vai, vou dar 1 minuto, Fernando. 1 minuto para ela copiar aí, por favor. Perdeu a anotação aí, não pode. A princesa. Pronto, princesa. Copiou, linda. Tudo certo aí? Eu já vou passar? Ok, né? Eliseu Martins não me deu bom dia. Canavieira não me deu bom dia. Depois. Ai, a professora nem fala com a gente. Eu falo, vocês não falam comigo? É muito desprezo. Vou passar, Adriana. Então, como eu estava falando aqui, que a primeira pergunta é para a tia Joyce, depois vai para o tio Fefe. Imagine que eu aumento a concentração do reagente A. Aumentei aqui. Aumentei a concentração do reagente A. Foi ouvir a fofoca, perdeu a aula. Ei, menina, não tinha fofoca aqui, não. Olha, esse povo, eu vou te dizer. Presta atenção. Eu vou perguntar para a Joyce, se ela não souber responder, Adriana. Aliás, o que ela responder, você tem que corrigir. Dizer se está certo, se está errado. Olha, ganhei um bom dia. Bom dia, Canavieira. Bom dia. Então, vou aumentar a concentração do reagente A, Fernanda. Coração. Como é? Não? O dedo para dentro. Vala, dói. Não consigo, não. Consigo. Olha aí. Consegui, Canavieira. Vocês estão vendo meu coração. Meu Deus do céu, gente. Não, gente. Pronto. Pronto, deu certo. Bora lá. A gente viu que o deslocamento de equilíbrio funciona da seguinte maneira. Se eu aumentar
a concentração de alguém, eu tenho que deslocar no sentido de consumir aquele aumento, né? Porque eu tenho que reduzir a perturbação. Então, tia Joyce, se eu aumento a concentração de A, eu vou ter que deslocar essa reação no sentido direto ou inverso? A tia Joyce disse que é no direto, viu, Adriana? E aí? Bom dia, colônia do Gurgués! Esses não me abandonam, não. Esses não me abandonam. Eliseu Martins também, seu Simplício, estava com saudade de você. Nunca mais tinha aparecido. O meu oi. E bom dia para vocês, pessoal. Olha, eu fico perturbando vocês, porque eu quero saber se vocês estão aí. Vocês interagirem comigo. Adriana, a tia Joyce disse que desloca no sentido direto se eu aumentar a concentração de ar. Isso aí, corrigindo, Joyce, tá vendo? Menina, a bicha tá segura mesmo, muito bem. Se você aumenta a concentração de reagente, vai deslocar no sentido de consumir esse reagente. Agora, tio Fefe, eu vou deslocar, ó. Eu vou diminuir aqui a concentração do reagente B, tio Fefe. Diminuir. Para onde é que essa reação vai deslocar? Se eu diminuir a concentração do reagente B. Vamos lembrar que o deslocamento de equilíbrio ocorre para diminuir, resolver a perturbação que foi realizada. Se eu aumentar a concentração de um, eu tenho que consumir esse excesso. Se eu reduzo a concentração de outro, eu tenho que produzir aquilo que foi retirado. Então, desloca no sentido direto, seu Fernando, ou no sentido inverso? O que você me diz, tio Fefe? No sentido direto ou no sentido inverso? Vamos dar aí os 10 segundinhos para o tio Fefe responder. Muito bem, rapaz, o cara aí, Adriana, o cara disse mesmo, certíssimo, no sentido inverso, pessoal. Por que desloca no sentido inverso? Tá vendo, colônia do Gurgueia? Por que desloca no sentido inverso, seu Simplício? Desloca no sentido inverso. Tio Fefe respondeu aqui corretamente. Porque eu preciso produzir aquilo que eu tinha diminuído. Não é isso, Adriana? Não é isso, Canavieira? Então, o deslocamento de equilíbrio, pessoal, vocês precisam entender que aumentando ou diminuindo concentração, o raciocínio é: eu vou resolver a perturbação. Eu vou resolver a modificação que fizeram. Em verde, eu tinha aumentado a concentração do ar. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar a velocidade, né, da reação do sentido direto. Para quê? Para que o ar seja consumido. Quando eu diminuo a concentração do B, no caso, eu tenho que deslocar no sentido de produzir esse B, que no caso é o sentido inverso. Tá bom? Ô, meu amor, obrigada, Drica. Olha, isso aí é o nosso pagamento, filha. Esse reconhecimento de vocês. Esse tipo de elogio aí, a gente ganha um dia. Tudo vai desenrolar mais fácil hoje. Olha aí. Variação da pressão. Mas aí eu estou seguindo também os conselhos da massa sensitiva. Se arrumem as gavetas, arrumem os armários, para destravar, jogue fora aquelas coisas que você não usa, não precisa. Que diz que destrava tudo no caminho, viu, Rachel? Eu tô desse jeito, gente. Tô igual as tia que vê tudo na revista, que acredita.
Tô nesse nível, Adriana. Acreditando em tudo. A dieta da lua, do sol, do nada, né? Tipo isso. Não, gente, mas é sério isso aí, viu? Arrumar as coisas, gavetas, guarda-roupa. Tipo, um monte de roupa que tu nem usa. Nem cabe em ti. Por exemplo, na minha situação, nem cabe em mim. O que eu vou fazer com aquelas roupas ali? Só entulhando, nome de restaurante. Como é entulhando? Só acumulando, acumulando, acumulando. Não precisa. Vou fazer a doação das roupas. Ó, variação, a gente viu, acabou de ver variação da concentração. Tia Joyce e tio Fefe deram um show aqui. A Adriana corrigiu. Tudo certo. Viu Eliseu Martins, viu Canavieira e Coluna do Gurgueia. A galera está participando. Agora aqui, eu não vou explicar a variação da pressão do jeito que eu expliquei da última vez. Tu sabe, né, que eu abaixei quase que eu não levanto. Então, deixa eu só dizer para vocês. Quando você aumenta a pressão, uma reação que tem componentes gasosos sofre um deslocamento. Se a reação química não tiver componentes gasosos, não vai haver deslocamento. Anotem. Lá no fator, a gente viu que são 3, né? Concentração, pressão e temperatura. Então, primeiro a gente viu concentração e viu que se eu aumentar a concentração de alguém, eu tenho que deslocar no sentido de consumir. Quem aumentou? Se eu diminuir a concentração de alguém, eu tenho que deslocar no sentido de produzir esse cara. Beleza. Então, não precisa decorar. Aumentou o reagente, desloca. Não decora nada disso, não. Só aprende isso aí. Agora, na pressão, você vai anotar o seguinte. O deslocamento não ocorre se não houver componentes gasosos no sistema em equilíbrio. Ou seja, tem que ter componentes gasosos. Então, porque senão a pressão não vai influenciar. Tá bom? E aí eu ainda vou avaliar se vai dar certo. Ah, Érica, tem componentes gasosos. Então, se tem componentes gasosos, sempre a pressão vai alterar? Nem sempre, minha amiga Rachel. Nem sempre. Porque, às vezes, os volumes de reagentes e produtos são iguais. Às vezes é. Então, não vai deslocar. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, quando você... Olha o que a questão está dizendo. A modificação da pressão pode deslocar um equilíbrio químico apenas se ele apresentar um ou mais participantes gasosos. Anote isso aqui. A modificação da pressão pode deslocar um equilíbrio químico apenas se ele apresentar um ou mais participantes gasosos. Tá bom? Como é que é isso? Olhem para cá para essa reação, esqueça o texto ali de cima. Por hora não é para ver isso, não. Por hora é para olhar só aqui para essa reação. Reação de formação da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, perdão. Tá? Então, vejamos, pessoal. Eu tenho 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2. Isso tudo é praticamente como se eu tivesse 4 volumes do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho o coeficiente da amônia NH3, 2. Então, é como se eu tivesse 2 volumes. Aí, assim, do lado dos reagentes, eu tenho 4 volumes. Do lado dos produtos, eu tenho 2 volumes. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Pessoal, eu vou aumentar a pressão aí. Adriana, mostra aqui para o pessoal. Se eu aumentar a pressão nesse sistema, eu vou produzir mais N2 e H2 ou eu vou produzir mais amônia?
Se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a pressão nesse sistema aqui. Bora, Adriana, me diz aí. Se eu aumento a pressão nesse sistema bem aqui, nessa reação que eu estou mostrando. Como é o babado, então? Vai produzir mais amônia ou gás nitrogênio e hidrogênio? Aumentei a pressão. Muito bem, Adriana. Mais amônia. Por quê? Porque o aumento da pressão desloca no sentido de menor volume. O aumento da pressão desloca no sentido de menor volume. Qual é o menor volume, minha amiga Rachel? É 4 volumes ou 2 volumes? 2. Então, eu vou deslocar no sentido de produzir o menor volume, que é o sentido direto. Sabe sim, Adriana. Tá vendo aí? Tô acertando? Entenderam, pessoal? Como é o esquema? Agora, vamos ver. Bora, Adriana, te prepara. O que é que eu vou produzir mais? Eu vou produzir mais gás nitrogênio, ou gás hidrogênio, ou amônia, ou todo mundo, ou não vai acontecer nada se eu diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão, como é? Eu vou deslocar em que sentido? Hein, pessoal? Bora, minha gente, responder. Simplício Júnior, cadê você? Canavieira e Colônia do Gurgueia. Muito bem, para a esquerda, no sentido inverso, que é o sentido de maior volume. Adriane, quando esses volumes forem iguais? Não tem deslocamento. Se os volumes forem, tipo assim, 4 volumes e 4 volumes, aumentei a pressão. Não vai deslocar para lugar nenhum. Tá bom? Então é mais ou menos por aí. Ficou claro? Vocês querem copiar? Um minutinho, Fernando, para copiar isso, por favor. Então, voltamos, ok? Ok, dona Adriana? Pronto. Tá? Então, não precisa... Blá, blá, blá. Só para vocês prestarem atenção. A gente vai olhar para os coeficientes sempre, tá? São esses coeficientes que vão me dizer... E muita atenção aqui, ó. Tem que ser gasoso. Se não for gasoso, meu filho,
babar o colher de pau. Não dá certo. Então, eu não sei como é que tá aí a qualidade para vocês. Eu estou reescrevendo aqui, ó, lá na reação, tá? Pessoal que está em sala de aula, essa reação da amônia é muito comum, tá? Olha aí. Olha aí. É a reação da amônia. Você vai olhar para quem? Você sempre deve olhar, primeiramente, para os coeficientes e estado físico. Se não for gasoso, nem entra. Nem começa o babado. Ah, professora, mas tem um sólido e tem um gasoso. Ah, então, tu já olha para ele. Do outro lado também tem um sólido, mas tem um gasoso. Então, você veja, compara os volumes, né? Então, devem ser gasosos. Quem conta aqui no negócio de deslocamento da pressão são os componentes gasosos, beleza? E a variação da temperatura, veja bem, ó. Se eu aumento a temperatura, geralmente, o que eu estou vendo aí nessa animação? Reduzindo a temperatura e aumentando a temperatura. O que eu posso perceber com essa animação, pessoal? Bom, o que eu preciso entender é o seguinte: existem as reações endotérmicas, são reações que gostam de altas temperaturas. Concordam comigo? Reações endotérmicas são reações que gostam de altas temperaturas. São reações onde há absorção de calor e, portanto, o ΔH é positivo. Certo? O ΔH é positivo. Reação endo. Quem for endo, pessoal, gosta de altas temperaturas. Então, quando eu aumento a temperatura de um sistema, eu desloco no sentido endotérmico. O sentido que gosta, obviamente, de calor. Tá bom? Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido endotérmico. Érica, mas a reação não me disse quem é endotérmico e quem é exo. Você já olhou o valor de ΔH? Não, não olhei, eu não tinha. Então, se não tiver, não tem como você responder à influência da temperatura. Mas se tiver como descobrir, tem como. Seguinte, toda vez que você aumenta a temperatura, então, aumento de temperatura favorece quem gosta de calor. E quem é que gosta de calor? O sentido endotérmico, tá? O sentido endotérmico, pessoal, é aquele sentido de absorção. É o cara que tem a sua reação facilitada, acelerada, quando você aumenta a temperatura. Tem algumas dissoluções, quando a gente estava ensinando para vocês, algumas dissoluções, elas são endotérmicas, ou seja, você dissolve mais quando está em altas temperaturas. Exemplo, leite em pó, né, Rachel? Se você for tomar leite em pó, olha, eu falei leite, embolei o leite, aí misturei com Rachel. Se você for tomar o leite em pó e colocar na água gelada, por exemplo, ele não vai se dissolver com facilidade. Agora, se você aquece a água, ou seja, se você modifica a temperatura, aumenta a temperatura, aí o leite consegue se dissolver, inclusive até melhor. Então, são dissoluções endotérmicas facilitadas pelo aumento da temperatura. Tá ligada, Adriana? Então, o sentido endo é deslocado, é favorecido com o aumento da temperatura. Tá bom? Isso, sentido endo.
Se eu diminuir a temperatura, como ele vai fazer bem aqui agora, ó, tum, diminuiu. Vai facilitar o sentido o quê? Sei fazer um X, não, ó, Raquel. Sei não. Vai facilitar o sentido ESO. E no sentido ESO, o meu ΔH, que é a minha variação de entalpia, ele é negativo. Ou seja, eu não gosto muito não. Não gosto muito de altas temperaturas, não. Se você aumentar a temperatura aqui, eu não vou gostar. Então, gente, se uma reação no sentido direto ela for endo, o sentido inverso é óbvio, ela vai ser ESO, tá bom? Ela vai ser oposta. Se no sentido direto é endo e no sentido inverso é ESO, raciocine comigo. Preste atenção, eu estou fazendo uma reação hipotética em que o sentido direto é endotérmico e o sentido inverso é exotérmico. Sentido direto endotérmico, sentido inverso exotérmico. Aumento a temperatura, vai deslocar em qual sentido? Se eu aumentar a temperatura, vai deslocar em qual sentido? Pessoal, se eu aumento a temperatura, desloca no sentido que gosta de temperatura. Quem é que gosta? O endo. Quem é que não gosta? O exo. Quem gosta de calor, pessoal, quem gosta de calor é o sentido endo. Quem não gosta de calor é o sentido exo. Então, se você resfria o sistema, desloca no sentido exo. Se você esquenta, no sentido endo. Ponto, morreu Maria para A. Viu? Então, ó. Imagina que A mais B produzindo C mais D. Aí eu digo que o ΔH dessa reação é menos 180 joules. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que no sentido direto, a minha reação é exotérmica, ou seja, não gosta de calor. Obviamente, se no sentido direto é exotérmica, no inverso é endo. Tá bom? É endo. Então, se eu disser assim, atenção, Adriana, vou aumentar a temperatura. Quem vai aumentar de concentração? Quem? Vai. Responde aí. Eu vou aumentar a temperatura. Quem será mais produzido aí? AB ou CD? Bom dia, Natália. E aí? Vou fazer a pergunta de novo. Aumentei a temperatura desse sistema. Quem será produzido em maior quantidade agora? Adriana, eu estou orgulhosésima, zésima. A e B não é princesa. Exatamente, A e B. Por que, Érica, que é A e B? Porque se eu aumentar a temperatura nesse caso, eu vou deslocar no sentido que gosta de temperatura. E o sentido que gosta de temperatura é o sentido inverso. Nesse sentido, são produzidos A e B. Então, as concentrações de A e B serão maiores. Muito bem, gata, garota. Olha aí, também a reação da amônia, a formação da amônia é exotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu não vou produzir muita amônia. Agora, para eu produzir muita amônia, o que eu preciso fazer? Trabalhar essa reação a baixas temperaturas, que é o tal processo de Haber-Bosch.
tá? Que é a reação de formação da amônia. É uma reação que libera 22 quilocalorias por mol. Olha aí. Olha só o que ele está dizendo aqui. A gente tem um X, um valor X aqui, não interessa. O que vai interessar? O sinal dele, que é negativo. Então, o que eu estou dizendo é que a reação direta de formação de D aqui é uma reação exotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu vou consumir D e formar A, B e C. Se eu reduzo a temperatura, eu vou consumir A, B e C e vou formar o D. Tá bom? Pronto. Isso aqui é aquilo que a gente já tinha falado, né? Se o sentido direto é endo, o sentido inverso é exo. Simples assim. Então, tabela de resumo dos fatores. Temperatura. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Tá aí a reação de formação da amônia de novo. Sentido direto. Exotérmico. Se eu aumento a temperatura, vai deslocar no sentido 2. Se eu reduzo a temperatura, vai deslocar no sentido 1. Então, vocês não precisam ficar decorando isso, não. É entender. Aumento de temperatura desloca no sentido de quem gosta desse aumento. Aumento de temperatura, quem gosta, é o sentido endotérmico. Aquele que absorve calor, não é colônia do Gurgueia. A pressão, no sentido de menor volume. Seguinte, se eu quisesse produzir mais amônia, eu estou na indústria, meu chefe disse, olha, Érica, eu quero que você desenvolva um método ou me diga quais são os critérios que eu preciso ter para produzir mais amônia, porque a amônia é um gás refrigerante. Ele é utilizado para resfriar caldeiras, tubulações. Nas indústrias usam muito presente, muito forte industrialmente, tá, amônia? Aí, ele quer produzir mais amônia com o mesmo maquinário dele, e aí ele me lança a proposta. Érica, desenvolve aí uma maneira de ter um maior rendimento de amônia. O que eu preciso fazer para que eu consiga produzir mais amônia? Bom, você vai utilizar conhecimentos que vocês estão vendo aqui em sala, agora comigo. Não adianta eu, por exemplo, Érica, vou economizar gás hidrogênio. Se eu economizar gás hidrogênio, Joyce, o que eu vou estar fazendo? Vou estar retirando concentração de gás hidrogênio. Quando eu faço isso, a amônia que eu tenho vai ser consumida. Vai deslocar no sentido de produzir o H2. Que você foi querer economizar com H2, não dá certo. Não adianta também eu aumentar a concentração de amônio, porque eu quero é produzir essa bonitinha. Eu quero é aumentar. E como é que eu faço para aumentar isso? Como é que eu faço para aumentar? Bom, pensa assim. Eu tenho como aumentar ou diminuir a pressão e tenho como aumentar ou diminuir a temperatura. Então, eu quero dois fatores para que os dois estejam agindo, né, na formação da amônia. O que vocês me dizem? O que eu faço com a pressão e o que eu faço com a temperatura para que eu possa produzir mais amônia? Desafio. O que é que eu faço com a pressão e a temperatura para que eu aumente o rendimento na produção de amônia? Um minutinho para vocês pensarem.
Olha aí, galera. Eu disse que eu quero produzir mais amônia. Então, o que eu faço com a pressão e a temperatura? Bom, quase, Monique, quase. Olha só, você acertou, a temperatura tem que ser baixa. Por quê? Porque a gente viu, agora há pouco, quem está ligado na aula viu, que a amônia é um processo exotérmico, a reação direta. Então, eu tenho que trabalhar a baixas temperaturas para que desloque no sentido direto, no sentido de formação da amônia. E eu tenho que fazer o que com a pressão? Toda vez que eu aumento a pressão, desloca no sentido de menor volume. O sentido dos reagentes é o sentido de 4 volumes. Sentido dos produtos, que é o que eu quero, é o sentido de 2 volumes. Então, eu diminuo a temperatura na talha e aumento a pressão. Aí eu vou ter um chefe satisfeito com a maior produção de amônia. Tá bom? Então, são problemas diários. Isso aqui eu estou falando para vocês porque existe mesmo na indústria, tá? Sempre a necessidade de se aumentar o rendimento dos processos industriais. Então, há uma necessidade de, com a mesma quantidade de hidrogênio e nitrogênio, eu conseguir produzir mais amônia. Então, eu trabalho em altas pressões e baixas temperaturas. Tudo bem? Em relação à adição ou retirada de substância, a gente já consegue compreender. Olha só, se eu coloco uma base, por exemplo, botei hidróxido de sódio nesse sistema aqui. Agora, preste atenção, Adriana. Vou adicionar aí, Natália. Soda cáustica nesse sistema. O que é que vai acontecer? Vai deslocar em qual sentido? Pensa comigo, a soda cáustica é o quê? Uma base e uma base forte. Uma base de metal alcalino, que é o sódio, Na. Essa base vai reagir com quem, galera? Tu sabe, tia Joyce? Com quem que a base reage? Sempre ela reage com quem? Com o ácido. Faltou na aula. Reage com o ácido, pessoal. O hidróxido sempre vai reagir com o ácido. Então, o que vai acontecer com esse ácido? Se eu coloquei base e a base vai consumir o ácido, a concentração dele vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Então, eu tenho que deslocar no sentido de aumentar a produção desse ácido, que é o sentido inverso. Isso é muito comum nas questões do Enem. Eles vão falar de calagem do solo, né, que é a correção do pH. Ou quando eles falam que a gente toma um comprimido antiácido, né? A gente está com mal-estar, sal de fruta. Sal de fruta tem caráter básico. Porque quando a gente está com, acho que é sapinho, é afta, não sei. Você faz o gargarejo, né? Com bicarbonato, vinagre e tal, não sei o quê. Bicarbonato é básico. É básico. O bicarbonato, ele é básico. Então, é por isso que ele serve para neutralizar. Se você for olhar no comprimidinho de Sonrisal, de sal de fruta, lá tem bicarbonato. A gente tem o sal de heno agora que vende, o leite de magnésia. Líquido. Tem um sal de heno líquido agora. É o bom e velho leite de magnésia. Que é o MgOH2, hidróxido de magnésio. Não, ele faz bem. Só que ele também pode ser laxante. Então, se teu intestino estiver bagunçado, aí pode ser também que esteja presa de alguma forma, aí ele libera, faz logo a limpeza. Tá bom? Porque no nosso estômago nós temos o ácido presente no suco gástrico, aí quando você adiciona uma base, como o leite de magnésio ou bicarbonato, aí ele vai sendo consumido. Tá bom?
Então, se eu aqueço esse sistema, quem vai embora primeiro? Geralmente, o ácido orgânico, né? Esse sistema aqui. Isso aqui é uma reação de esterificação, vocês sabem, né? A ida é a esterificação, a volta é a hidrólise do éster. Vou até anotar isso aqui. O sentido direto é a esterificação. Esterificação. Queria nem rir. E o sentido inverso? O sentido inverso é a hidrólise do éster. Tá bom? É a hidrólise do éster. Beleza, pessoal? Entendido? Olha isso no gráfico. Quando eu tenho muito reagente em relação aos produtos. Meu reagente está na concentração lá em cima, ó. Meu produto eu não tenho nada. Espera, deixa eu responder uma pergunta aqui. O pH da mistura interfere na... Olha só. Na verdade, a temperatura pode influenciar no pH do sistema. De que forma? Vou dar uma dica para vocês. Gases gostam de líquidos frios, gelados, para eles ficarem dissolvidos. O CO2, por exemplo, né, do refri, a gente sabe que o refri ele mantém o gás quando ele está gelado. Ele está quente, se você abrir, vaza ligeiro. Então, os gases não gostam de líquidos em elevadas temperaturas. Você está me perguntando se o pH vai interferir na temperatura? Não. A temperatura pode interferir no pH, porque pensa comigo o seguinte. Ter CO2 dissolvido em um líquido torna aquele líquido, muito provavelmente, se ele não tiver um outro constituinte, né, de caráter ácido. Gás carbônico em contato com a água pode formar o ácido carbônico. E este pode se decompor também em H+, e ânion bicarbonato. Então, é uma reação que ocorre o tempo todo, em equilíbrio. Tá, Natália? Então, quando eu aumento a temperatura, por exemplo, no refri, caso do refrigerante, o CO2 tende a vazar. Então, quando ele vai embora, o que acontece com o pH do refrigerante? Por mais que seja uma alteração muito pequena, esse pH sobe um pouquinho. Por quê? Quanto menor o pH, mais ácido. Eu estou perdendo o gás que forma o ácido. Então, ele vai ser menos ácido do que um refrigerante gelado. Refrigerante gelado, ele torna-se com um pHzinho menor que o quente. Por quê? Porque o quente já perdeu bastante CO2. E o CO2, em contato com a água, que é o gás carbônico, né, pode formar o ácido carbônico, que também se decompõe em bicarbonato e H+. Beleza? Então, não é o pH da mistura que vai interferir na temperatura. Sim, a temperatura que pode, dependendo do caso, vir a interferir no pH da mistura. Agora, Natália, acontece o seguinte. Algumas dissoluções, né, elas envolvem aumento ou redução de temperatura. Não diretamente o pH. Tá bom? Eu acho que isso ficou claro, não ficou, Natália? Se você ainda tiver dúvidas, por favor, deixa aqui. Ah, e convidando vocês para participar da nossa monitoria hoje, tá bom? Às 18 horas, das 18 às 20 horas. Se o WhatsApp voltar a funcionar direito, né? Que hoje ele tá bem instável. Quem sabe assim, esses meninos, ó, tipo a Adriana esquece o WhatsApp e fica aqui só comigo. Viu, Adriana? Ô, Natália, obrigada. Obrigada. Olha, amanhã tem revisão, Teresina Hall. Eu fico... Ô, mulher, por que eu tenho dúvida? Amanhã tem revisão, Teresina Hall.
Vai ser top. Gente, professora Rose, de linguagens. Olha, eu assisti uma aula daquela mulher ali, eu fiquei assim, porque linguagem não é fácil, não. Viu? Química é besteira perto de linguagens. Viu? Vai ter um monte de professor massa, topzera. Professor Márcio já dando muitas dicas de matemática. Professor Igor Thiago, topzera das galáxias, né? Na área de humanas. E nós ainda temos mais um professor, eu acho, Thiago Ramos. Será que ele vai estar lá? Não, também fugiu aqui a memória. Viu? Obrigada pela presença de vocês. Amanhã, a partir das 8 da manhã, teremos transmissão da nossa revisão, tá bom? E hoje teremos aula no grupo de monitoria. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Bons estudos e até a próxima. Beijo, tchau.